Fala, meu povo. Queria deixar uma rápida reflexão para vocês. Alguém já virou para você e falou assim: Jesus te ama? Ou alguém já virou para você e falou assim: Deus te ama? Você já parou para pensar na profundidade que há nessa frase? Você já pensou o que Jesus passou por você quando ele morreu naquela cruz? Então, eu vou passar por alguns versículos rapidamente aqui para você ter ideia do que foi a morte de Cristo naquela cruz. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira, ele está querendo dizer que Deus amou o mundo incondicionalmente. Deus amou a criatura incondicionalmente, independente do que ela tenha feito, independente do mal que ela tenha feito, independente do pecado que ela tenha. Deus amou o mundo, Deus amou o homem, a sua criatura, a sua imagem e semelhança, né? Deus amou o homem de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Jesus ele passou por tanto sofrimento que ele pressentiu, antes de passar por esse sofrimento, ele pressentiu no monte e ele orou ao Pai e disse: Pai, afasta de mim esse cálice. Mas na mesma hora Jesus disse: sobretudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. A Bíblia diz que Jesus suou sangue porque ele pressentiu tudo aquilo que ele estaria passando. A Bíblia diz que Jesus, tendo forma de Deus, ele se despiu de toda a sua glória no céu. E ele desceu na terra como um homem. E ele se humilhou, né? Ele se humilhou e ele foi morto sem ter nenhuma culpa. Ele foi condenado à morte e morte de cruz sem ter nenhuma culpa. E a Bíblia diz que ele fez isso por amor a nós, porque a Bíblia diz também que o salário do pecado é a morte. E nós não merecíamos ter vida eterna, mas por causa da morte de Cristo naquela cruz, hoje nós temos a condição de ter uma vida eterna, de viver uma vida com Cristo, uma vida com Deus, de sermos salvos. E é por isso que a Bíblia fala que Ele é o nosso Redentor, é o nosso resgatador. Ele morreu por nós naquela cruz. E quando nós paramos para pensar na profundidade que foi, a Bíblia diz lá em Isaías que Jesus ele seria tão machucado, Jesus ele seria tão sacrificado, Jesus ele seria tão humilhado, que bateram tanto na face de Jesus e que a Bíblia diz que a face dele ficou tão desfigurada que todos que olhavam se pasmavam, porque não reconhecia nem como um ser humano. A face dele estava tão desfigurada que não dava para reconhecer a face de Cristo. Foi isso que Cristo fez naquela cruz por minha causa e por sua causa. E hoje, quando alguém vira e fala para você: Jesus te ama, lembra desse episódio, lembra de toda essa passagem que Jesus teve que passar para que morresse na cruz por nós. A Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre Cristo e ele se fez maldição em nosso lugar, porque está escrito na Escritura que todo aquele que for pendurado no madeiro seria maldito. Jesus se fez maldição em nosso lugar. A ira de Deus caiu sobre Cristo. Mas para que nós pudéssemos hoje ter vida e vida eterna, a Bíblia diz que o Pai, ele ressuscitou Cristo ao terceiro dia. Ele deu poder, ele deu autoridade, e o nome dele hoje está acima de todo nome. Ao nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra. E não há outro nome maior do que o nome de Jesus. Foi isso que Cristo passou na cruz por mim e por você. Ele foi humilhado, cuspido, bateram na face dele, escarneceram dele, rasgaram as vestes dele, penduraram ele no madeiro como se ele fosse um culpado, como se ele fosse um ladrão, como se ele fosse um assassino. Mas ele fez isso não por ele, mas por nós.
Ele fez isso por mim e por você. Então, quando alguém te disser, Deus te ama, lembra dessa passagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nossa salvação não depende das nossas obras. A nossa salvação depende de uma única coisa: crer em Cristo. E junto disso, a Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende e se converte à boa nova, se converte a uma vida diferente. A festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados e decide viver como Cristo quer que ele viva. E é por isso que Jesus disse: eu não vim para aqueles que são bons, aqueles que estão são. Eu não vim para eles, eu vim para os doentes. Os doentes precisam de médico. E é por isso que Cristo veio e se fez maldição em nosso lugar. A ira de Deus caiu sobre ele. Mas mesmo assim, pelo amor de Deus a toda criatura, o Senhor foi ressuscitado e hoje está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E haverá um dia que ele voltará e buscará a igreja, a sua noiva, e estará com ele, para a glória de Deus, o Pai, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que você lembre-se sempre, Deus te ama, Jesus te ama. Fica com Deus e até a próxima.